O nascimento da Congregação Cristã no Brasil, a jornada espiritual de Luigi Franciscon. Nesta série de vídeos veremos a origem das denominações. No vídeo de hoje veremos a origem da Congregação Cristã no Brasil. Você já se perguntou como uma pequena congregação pode se transformar em um movimento espiritual significativo, abrangendo um país inteiro? Em 1910, um jovem imigrante italiano, Luigi Franciscon, trouxe uma mensagem espiritual que mudaria o cenário religioso do Brasil para sempre. Mas o que motivou Franciscon a deixar a sua terra natal e como ele conseguiu plantar as sementes de uma nova igreja em solo brasileiro? O início de tudo. Luigi Franciscon nasceu em Cavasso Nuevo, uma pequena e pitoresca vila no norte da Itália, em 29 de março de 1866. Imaginemos o cenário: uma aldeia montanhosa com ruas estreitas e casas de pedra, onde o ritmo da vida é marcado pelo sino da igreja e pelas tradições ancestrais. Franciscon cresceu em uma família profundamente católica, onde os valores religiosos eram transmitidos de geração em geração. No entanto, desde jovem, ele sentia uma inquietação espiritual, uma busca por algo além da prática religiosa convencional. Em 1890, aos 24 anos, Franciscon decidiu deixar a sua terra natal em busca de novas oportunidades e uma experiência mais rica. Ele se estabeleceu em Chicago, uma cidade vibrante e em expansão, repleta de imigrantes italianos como ele. Chicago era um caldeirão cultural e religioso, e Franciscon encontrou um espaço na igreja presbiteriana italiana. Era um lugar onde a fé era viva e fervorosa, e foi aqui que sua jornada espiritual começou a tomar um rumo inesperado. Sua vida em Chicago não era fácil. Ele trabalhava como alfaiate e lutava para se estabelecer na nova terra. Mas apesar das dificuldades, Franciscon encontrou um novo sentido de propósito ao se envolver com a comunidade religiosa. Ele se tornou conhecido por sua dedicação e sua busca incessante por sua conexão mais profunda com Deus. Em 1907, uma reviravolta significativa aconteceu na vida de Franciscon. Ele participou de uma reunião espiritual na North Avenue Mission, produzida pelo pastor William Durham. Este evento não foi apenas uma experiência religiosa comum, foi um encontro que mudou radicalmente sua perspectiva. Franciscon e sua esposa Rosina tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo, algo que transcendeu os limites das práticas religiosas que conheciam. Eles foram batizados com o Espírito Santo e vivenciaram manifestações espirituais, como falar em línguas, que confirmaram a autenticidade de sua experiência. Essa transformação foi mais do que uma mudança de crença, foi uma reorientação completa de sua vida e missão. Franciscon estava agora determinado a compartilhar essa nova compreensão espiritual com o mundo. Sua paixão e fervor não era apenas sobre o novo tipo de experiência religiosa, mas sobre uma nova forma de se conectar com o divino e de viver a fé de maneira intensa e pessoal. A experiência pentecostal e o impacto de Franciscon. A experiência pentecostal de Franciscon em 1907 foi um marco não só em sua vida, mas na trajetória do cristianismo em um contexto mais amplo. Imagine a cena: uma sala cheia de pessoas, o som das preces e hinos fervorosos, e de repente uma onda de espiritualidade tão intensa que as pessoas começam a falar em línguas desconhecidas. Este fenômeno não era apenas uma demonstração de fervor, mas um sinal de uma conexão direta e poderosa com o Espírito Santo. Para Franciscon, isso significou uma nova compreensão da prática cristã. Ele viu essa experiência como uma evidência tangível do poder do Espírito Santo e sentiu um chamado claro para levar essa mensagem a outras pessoas. Ele começou a pregar e a ensinar sobre o que tinha vivenciado, não só para os membros de sua igreja em Chicago, mas para as comunidades de imigrantes italianos ao seu redor.
Seu entusiasmo era contagiante e muitos começaram a se juntar a ele na nova forma de culto. Esse fervor, no entanto, não era universalmente aceito. Franciscão enfrentou resistência de alguns setores da igreja tradicional, que viam suas práticas e crenças como excessivas e não ortodoxas. Mas isso não o desencorajou. Pelo contrário, ele viu isso como uma confirmação de que estava no caminho certo. Ele continuou a sua missão, firme na convicção de que tinha uma mensagem importante para compartilhar com o mundo. Sua dedicação o levou a uma decisão ousada: sair dos Estados Unidos e embarcar em uma jornada para um país desconhecido, o Brasil. A decisão de Franciscão de levar a mensagem pentecostal ao Brasil foi motivada pela convicção de que muitas pessoas em outras partes do mundo poderiam se beneficiar dessa nova experiência espiritual. Essa jornada não era apenas uma mudança de localização, mas um salto de fé monumental que iria definir o futuro de muitas pessoas e transformar a paisagem religiosa no Brasil. A missão no Brasil, desafios e triunfos. Luiz de Franciscão chegou ao Brasil em 1910, um país que estava em um período grande de mudanças e desenvolvimento. O Brasil era uma nação jovem, com um mosaico de culturas e etnias, e a cidade de São Paulo, onde Franciscão desembarcou, era um ponto de encontro para imigrantes em uma terra fértil para novas ideias e movimentos religiosos. Imagine a chegada de Franciscão, um homem determinado, carregando pouco mais de suas crenças e uma grande esperança. Ele não conhecia a língua, a cultura ou desafios específicos que enfrentaria, mas estava armado com uma fé inabalável e uma missão clara. Franciscão começou a pregar nas comunidades de imigrantes italianos, utilizando uma abordagem direta e pessoal para compartilhar suas crenças. Sua primeira reunião oficial ocorreu em 3 de abril de 1910, na casa de Luídia Fabri, em Santo Antônio de Platina, no Paraná. Este foi um momento decisivo, o início de algo que Franciscão acreditava ser uma obra divina. Ele começou a organizar cultos e a construir uma comunidade de fé em torno das novas ideias pentecostais que ele trouxe com ele. Os primeiros dias foram desafiadores. Franciscão teve que superar barreiras linguísticas e culturais, além de enfrentar desconfiança inicial de algumas pessoas. No entanto, sua abordagem sincera e seu compromisso genuíno com a espiritualidade começaram a conquistar os corações. O número de seguidores cresceu e ele começou a viajar por várias regiões do Brasil, estabelecendo novas congregações e fortalecendo as existentes. A dedicação de Franciscão e o crescimento da congregação cristã no Brasil foram testemunhos do poder e da resiliência de sua missão. Ele enfrentou dificuldades com coragem e visão, e a resposta positiva das comunidades que encontrou ajudou a cimentar a base de uma nova tradição religiosa no Brasil. Sua influência se estendeu além das fronteiras dos imigrantes italianos, alcançando brasileiros de diversas origens que se sentiram atraídos pela mensagem de renovação espiritual e comunidade que ele oferecia. O crescimento e a expansão da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida como CCB, começou como um pequeno grupo de fiéis, mas rapidamente se expandiu, refletindo a eficácia da missão de Luiz de Franciscão e a ressonância de sua mensagem pentecostal. Este crescimento não ocorreu por acaso, foi resultado de uma combinação de fatores que incluíam a liderança visionária de Franciscão e o fervor espiritual dos novos convertidos e a necessidade de uma comunidade religiosa que oferecesse algo diferente das opções existentes na época. Os primeiros anos foram marcados por um trabalho árduo e uma dedicação constante. Franciscão viajou extensivamente, frequentemente enfrentando longas jornadas e dificuldades logísticas para alcançar as pessoas. Ele usou todos os meios disponíveis, desde viagens de trem e barco até deslocamento a cavalo, para construir
construir e fortalecer as congregações. Sua abordagem era simples, mas eficaz. Ele focava em construir relacionamentos pessoais e espirituais com as pessoas, oferecendo uma alternativa atraente às tradições religiosas estabelecidas. A primeira convenção oficial da Congregação Cristã no Brasil ocorreu em 1911, em São Paulo. Este evento foi um marco crucial, pois reuniu líderes de várias congregações e ajudou a estabelecer uma estrutura organizacional para a igreja. As convenções serviram não apenas para a coordenação administrativa, mas também para reforçar a coesão entre as congregações e promover um senso de unidade e propósito comum. À medida que a Congregação Cristã no Brasil continuava a crescer, novas congregações foram fundadas em várias cidades e estados, refletindo a capacidade de Franciscon e de seus seguidores para se adaptar e se expandir. A igreja começou a ser reconhecida por sua abordagem única e suas práticas distintas, que incluíam a ênfase na experiência direta com o Espírito Santo e a simplicidade nos cultos e a importância da ajuda mútua entre os membros. O crescimento da congregação cristã não se limitou ao Brasil. À medida que a igreja se estabeleceu no país, começou a se expandir para além das fronteiras brasileiras, alcançando outras partes da América do Sul, América do Norte e Europa. Essa expansão internacional ajudou a consolidar a CCB como uma denominação cristã significativa no cenário global. Características distintivas e impacto social. A Congregação Cristã no Brasil se destacou desde seus primeiros dias por várias características distintivas que moldaram sua identidade e contribuíram para o seu sucesso. Uma das características mais notáveis foi sua autonomia. A CCB sempre valorizou a independência e a autossuficiência, mantendo-se livre de influências denominacionais estrangeiras. Isso permitiu à igreja desenvolver uma estrutura única e adaptada às necessidades e ao contexto brasileiro. A simplicidade no culto era outra marca registrada da Congregação Cristã no Brasil. Em vez de rituais elaborados e cerimônias formais, os cultos eram centrados na oração, no louvor espontâneo e na pregação direta. Essa abordagem simples e descomplicada permitiu que a mensagem espiritual fosse acessível e relevante para as pessoas comuns, atraindo uma ampla gama de fiéis. O governo eclesiástico da CCB também se destacava por sua natureza democrática e comunitária. Ao contrário de muitas denominações que possuem estruturas hierárquicas rígidas, a Congregação Cristã no Brasil adotou um modelo mais horizontal. As decisões importantes eram tomadas de forma coletiva, com a participação dos membros em discussões e decisões sobre a direção da igreja. Esse modelo promovia um senso de pertencimento e responsabilidade entre os membros, tornando-os ativos participantes na vida da igreja. Outro aspecto significativo da CCB era a ênfase no amor fraternal e na solidariedade. A comunidade de fé não era apenas um lugar de culto, mas também um espaço de apoio mútuo. Membros da igreja frequentemente se ajudavam em momentos de dificuldade, oferecendo suporte emocional, espiritual e até material. Esse espírito de ajuda mútua criou uma rede sólida de apoio que refletiu nas ações sociais da igreja, como realização de atividades beneficentes e assistências a comunidades carentes. A influência da Congregação Cristã no Brasil se estendeu além dos limites da igreja e impactou a sociedade de várias maneiras. A ênfase em valores éticos e morais ajudou a promover uma visão positiva de integridade e respeito entre os membros. Além disso, a prática de atividades sociais e de apoio às comunidades locais contribuiu para o fortalecimento do tecido social e da promoção de uma cultura de solidariedade. O papel da CCB na sociedade brasileira não se limitou à esfera religiosa. A igreja também desempenhou um papel importante na formação da identidade cultural de seus membros, ajudando-os a integrar suas crenças com suas vidas cotidianas de uma maneira que fosse tanto significativa quanto prática. Isso inclui a participação ativa em eventos comunitários e a promoção de valores que ajudavam a construir uma
sociedade mais coesa e compassiva. A abordagem prática e acessível da CCB também tornou atraente para uma ampla gama de pessoas, não apenas entre os imigrantes italianos, mas também entre os brasileiros de diversas origens culturais e sociais. A igreja conseguiu criar um espaço inclusivo, onde as pessoas poderiam se sentir acolhidas e valorizadas, independentemente de seu histórico ou circunstâncias pessoais. Além da sua atuação local, a Congregação Cristã do Brasil estabeleceu uma presença internacional, com a congregação em diversos países e continentes. Isso ajudou a disseminar a mensagem e os valores da CCB a uma audiência global, permitindo que a igreja exercesse influência em uma escala mais ampla. Rejeitada por outras denominações. Em 2022, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu considerar a Congregação Cristã do Brasil como uma seita, exigindo que membros oriundos da CCB fossem recebidos por meio de pública confissão de fé e batismo nas igrejas presbiterianas. Segundo a presbiteriana, um dos motivos dessa decisão foi a modificação no estatuto da CCB, especialmente os pontos de doutrina sobre a aceitação da Bíblia. Em 1980, o estatuto da CCB afirmava: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. No entanto, em 1995, a CCB mudou a redação. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo, entre aspas, a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, indicando a possibilidade de erros humanos na Escritura. Segundo a presbiteriana, os membros da CCB são ensinados a não estudar a Bíblia para pregar, mas depender da revelação diretas durante os cultos. Um outro ponto relevante é que a CCB se considera a única obra de Cristo no Brasil e remanescente da Igreja dos Apóstolos, defendendo revelações diretas de Deus e criticando severamente as denominações históricas por terem pastores pagos, estudarem teologia e não receberem revelações diretas de Deus. Qualquer batismo realizado fora da CCB não é reconhecido como válido, o que invalida a salvação e a comunhão com Cristo segundo os padrões da denominação. Por isso, a CCB rebatiza qualquer novo membro que venha de outra denominação cristã, mesmo que já tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão da CCB de ser a única igreja verdadeira e considerar outros cristãos como estando em erro ou fora da verdadeira fé é um ponto de grande divergência com as igrejas reformadas e outras denominações evangélicas. Na CCB é proibido estudar a Bíblia para pregar, e as interpretações bíblicas dadas durante o culto, consideradas revelações divinas, não podem ser questionadas pelos membros. Reflexo na sociedade e legado duradouro. Apesar de não registrar o número de membros, apenas batismos, a estimativa do último censo religioso no Brasil aponta que a CCB tem mais de 2 milhões de membros e cerca de 20 mil templos espalhados pelo território brasileiro. Em 2010, ela já era a terceira maior denominação protestante no Brasil em número de batizados, com maior concentração no estado de São Paulo, seguindo por Minas Gerais e Paraná. A presença da Congregação Cristã no Brasil é um reflexo do sucesso da missão de Franciscon e do desejo contínuo de seus seguidores de viver uma vida de fé segundo essa crença. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história da Igreja Congregação Cristã no Brasil? Você acha que mudou muito desde sua origem? O que mais te impressionou? Se você acha que não foi bem assim ou tiver algo a acrescentar, por favor, compartilha conosco. Gostou desse vídeo? Então compartilha com seus amigos e com seus parentes. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E ajude o nosso canal a chegar em 100 mil inscritos. Como ajudar? É simples, basta fazer comentários, seja com perguntas, argumentos e críticas, dar likes, dislikes, mas interage conosco. Se quer aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!